As informações do Cruzeirão nesta quarta-feira com Rubens Júnior. Boa tarde, um abraço, Rubinho. Boa tarde, para você também, Thiago, para quem nos acompanha aqui no Rádio Esportes da Itatiaia, alô Nação Azul, confirmando o meio-dia com 35 minutos. E estamos chegando para falar do Cruzeiro, mais um dia de preparação na Toca da Raposa, né? Nesse período, nessa intertemporada que o Cruzeiro terá de forma forçada até a estreia no Campeonato Brasileiro. E atenção, hein? Para você, Nação Azul, com o novo sócio 5 estrelas, você tem mais benefícios, mais vantagens e pode apoiar o Cruzeiro de onde você estiver. Por isso, não perca tempo, acesse sócio5estrelas.com.br. Planos a partir de R$9,90. Apuração pela manhã, Thiago, depois de uma semana bem movimentada após a eliminação do campeonato estadual, onde teve a notícia da possibilidade da saída do Marlon, da saída do William, do próprio Matheus Pereira na última semana, Pedro Lourenço tendo a palavra forte na toca e colocando, né, a casa no trilho para tentar, quem sabe, recuperar esses jogadores. E a apuração de hoje pela manhã nossa, viu, Thiago? O Cruzeiro vai fazer todo e completo esforço para segurar esses atletas. Isso já havia sido noticiado, mas a diretoria está no mercado já há alguns dias em busca de um atacante. A informação que surge e que vai esquentando a cada dia é do Lucas Ronier, atacante de 20 anos do Coritiba, tem contrato com o Coxa até 2027, e o que chama atenção, porque o Coritiba já recusou várias propostas pelo atleta jovem, inclusive na última temporada, o Ronier Thiago, que teve destaque no Coritiba ao encerrar, né, o ano como o terceiro atacante artilheiro da equipe na Série B, além de disputar, ter feito 5 assistências em 44 jogos, muito jovem, prata da casa. E o que chama bem a atenção, Thiago, é o valor de mercado que o Coritiba vem pedindo para negociar o jovem Lucas Ronier. A negociação gira em torno de 8 milhões de euros. Então, uma alta quantia. O Cruzeiro segue monitorando o atleta para fazer uma proposta oficial. No momento, até pelo valor, pela idade, pelo pouco ainda, né, que mostrou em uma grande equipe, o Lucas Ronier é considerado um valor alto para o time do Cruzeiro. O fato é que, Thiago, a prioridade no momento é um jogador de ponta, e o Lucas Ronier, de 8 milhões de euros, está na pauta, Thiago Reis, e é um jogador que agrada muito a comissão técnica do Cruzeiro pela sua velocidade, pela sua disposição, inclusive por se tornar um ativo, até porque tem apenas 20 anos, Thiago. Mas vale isso tudo, Simões? Thiago, assim, depende da avaliação do jogador, né? Eu acho que esse trabalho é importante. A gente vê aí o Jonathan Jesus, né? Que é um caso parecido, também muito jovem, né? E que vai conquistando a titularidade do Cruzeiro e que pode futuramente dar um retorno financeiro. Acho que é parecido com a história que a gente tá trazendo aí do zagueiro chileno do Galo, do Natanael, Jonathan Jesus. Agora, depende muito da avaliação, do potencial do garoto, né? Lógico que o futebol não é uma ciência exata, mas o Coritiba, ele tem por tradição vender muito bem, né, Rubinho? Sim, ele consegue segurar e vender na hora certa. Isso. Porque no ano passado já havia chegado proposta da Arábia. Sim. Ele já poderia ter sido negociado. Seguraram, ele se valorizou ainda mais e ele está na mira de outros clubes também, além do Cruzeiro, como Santos, Grêmio e também o Palmeiras. Quer dizer, é um garoto que chama muita atenção. Então, o Coritiba tem um potencial de revelação de jogadores, mas eu acho que, assim, é uma análise mais profunda, mais profissional, né? Do pessoal realmente que comanda o futebol do Cruzeiro, para ver se o garoto vale isso tudo, se realmente é o famoso feijão sem bicho, né, Thiago? Eu entendo que o investimento faça parte, mas eu lamento e vou continuar batendo nessa tecla, o pouco aproveitamento que se dá aos garotos da base. O Atlético está trazendo um zagueiro chileno de 18 anos. Tem lá o Rômulo, que agora vai ser o 5º, 6º zagueiro. Cruzeiro tem um garoto, Vitinho, tá arrebentando no Goiás.
arrebentando no Goiás. O Tevez tem muito futuro. O Tevez foi pro Atlético Paranaense, pouco aproveitado. E aí vai lá e gasta uma baba de dinheiro pra trazer o garoto do Curitiba, sabe, Ale? Não entra na minha cabeça, essa conta não fecha. O clube gasta milhões por ano pra manter uma categoria de base, e na hora que você precisa dar uma chance, você vai lá e compra um moleque lá do Curitiba, ou o zagueiro do Atlético do Chile. E às vezes nem pra ser titular do time, né? Que eu acho o mais grave. Eu tenho na minha cabeça que o jogador, vamos supor que você tenha 30 jogadores no elenco profissional, essa parte aí do praticamente o terceiro time tem que ser toda da base, tem que ser obrigação do clube ali, do número 23 ao número 30, você tem que ter os jogadores da base, senão não faz sentido. E eu acho que um grande exemplo que a gente tem aí, atual, né, é o Palmeiras. O Palmeiras faz as suas contratações, mas evidentemente que olha com muito cuidado para a base, mas não é de hoje, né, um trabalho que vem aí de 10 anos. Não era a tradição do Palmeiras revelar atletas, e hoje em dia é o time que melhor vende, né? Então consegue abastecer a equipe profissional e também consegue fazer dinheiro com a molecada. É isso, boa sorte ao Ronier, caso o negócio seja fechado, boa sorte ao garoto chileno que tá chegando, o Ivan, para a zaga do Atlético, mas repito, para mim uma incoerência, não damos chance simplesmente aos nossos garotos, vai emprestando, queima a turma e aí gasta-se milhões em buscar reforços de outros clubes e em alguns casos, como esse zagueiro do Atlético, em outro país. 12:41. Ô Rubens Júnior, mais uma do Cruzeiro aqui no Rádio Esportes, Rubinho. Pois é, Thiago, o William faz parte dos planos do técnico cruzeirense, do Jardim, e na lateral esquerda a gente sempre fala sobre a proposta pro Marlon, e inclusive foi um dos poucos, né, que recebeu propostas oficiais, né, no final da última temporada, início desta temporada. No momento, apuração de momento, que o Marlon não tem proposta alguma. O Grêmio, que seria um possível interessado, já contratou 2 laterais, pelo menos é a apuração de momento, não tem proposta pelo lateral esquerdo Marlon, e o William está nos planos sim do técnico Jardim. E olha só, o Cruzeiro, Thiago, uma movimentação nas categorias de base. O Endel, volante, né, campeão com o clube em 2003, estava no América, atualmente com 42 anos, ele vai voltar à Toca da Raposa 1 para comandar a equipe sub-16 do Cruzeiro. Lembrando, entre os anos 2020 e 23, o Endel esteve à frente da equipe sub-14 do Cruzeiro, sendo campeão mineiro da categoria em 21 e também em 22. Foi para o América, agora vai retornar para o Cruzeiro. O time celeste também, Thiago, uma informação que surgiu ontem à noite, a Itatiaia informava dentro do Bastidores com Emerson Pansieri a respeito, né, do clássico, o Gabigol e o Alexandre Matos, que foram suspensos, multados em R$1.000. De acordo com a decisão, Gabigol suspenso por um jogo, já cumpriu, e o Alexandre Matos suspenso por 30 dias, o dirigente que acabou invadindo o espaço ali destinado para arbitragem. Também o Cruzeiro, que vai recorrer ainda da decisão com relação ao Alexandre Matos. E Thiago Reis ainda passando, né, caminhando pelas categorias de base, que foi tema daí do seu comentário há pouco, o Henrique Lemos, o garoto de 14 anos, filho do Fagner, publicou há cerca de 2 horas que está vindo para a Toca da Raposa 1. Já tinha essa possibilidade desde a negociação do Henrique Lemos, que é considerado, por isso a gente trata a informação como importante para o Cruzeiro pensando no futuro, considerado uma das joias da base do futebol do Corinthians. Ele tem apenas 14 anos, sempre foi titular, joga no meio, e o Corinthians liberou o atleta de graça até para participar, né, efetivamente dessa transição de carreira ao lado do seu pai. E o Corinthians vai dividir com o Cruzeiro 50% dos direitos econômicos numa futura venda do Henrique Lemos, que tem 14 anos e já é uma liderança na base do Corinthians, Thiago. É uma situação curiosa, né? Porque obviamente ele vai onde o pai vai.
O pai vai ter um contrato com o Cruzeiro até o final do ano, se eu não me engano, emprestado. Ele não tem contrato ainda. Claro, só pode ter com 16 anos. Ele é menor que 16 anos, não pode ter contrato. O Corinthians não queria liberar ele de jeito nenhum. E já tem 50%. E agora ficou com 50%, se o pai não ficar em dezembro. Lá vai ele remar de novo, mas boa sorte ao garoto Henrique. Eu acho que não existe nem legalidade nisso de 50% no garoto de 14 anos. Isso aí é um contrato de gaveta, né? É aquele acordo de cavalheiros, né? Porque não existe direito econômico de igual menor. a história do Estevão, né? O Estevão saiu do Cruzeiro com menos de 16 anos para ir pro Palmeiras, saiu e foi. O Rubens Júnior acaba de trazer a informação de que o Cruzeiro está buscando reforços. O técnico Leonardo Jardim diz também que precisaria ali de mais 2 ou 3 jogadores. E a pergunta que eu faço aos meus comentaristas é a seguinte: o Cruzeiro precisa mesmo ainda contratar? O técnico Leonardo Jardim vai exigir investimentos do Cruzeiro, que já gastou quase R$500 bilhão. Ale Oliveira. Eu acho que o mais importante pro Cruzeiro é recuperar. Essa que é a verdade. Com tempo, com um bom treinador, uma ótima estrutura, é recuperar alguns atletas, porque no começo do ano aqui, muito baseado no que os caras já produziram na carreira, a gente tinha dificuldade de escalar o coletivo, do coleta, né, que a gente chama do Cruzeiro, time titular e time reserva. Tinha gente boa que não ficava no time, não existe mais, né, mas o time sem colete. Então o que ele precisa é recuperar alguns nomes importantes, e se isso acontecer, sincero e honestamente, é claro que o treinador tem o gosto dele, tem as preferências dele, das características que ele acha importante para um time de futebol, mas se ele recuperar uma turma boa aí que tá jogando menos do que pode, sinceramente, eu acho que não há necessidade. Tranquilamente, você pode escalar ali 2 bons nomes, talvez ali com exceção da zaga, né, porque teve João Marcelo machucado e tal, mas você pode escalar 2 bons nomes por posição, mesmo que você tenha que improvisar ali no ataque pelo lado direito e tal, mas eu acho que o mais importante é recuperar essa turma aí, viu, Tiagão? Ô, Ale Oliveira, o treinador, né, normalmente, ainda mais tratando de um estrangeiro, tem as suas peças de confiança. Claro que nem sempre isso é receita de bolo. Tô falando, né, no início do programa do Pepa, gastou R$50 milhões, que pro esporte é uma fortuna, uma fábula, e foi eliminado na primeira fase da Copa do Brasil. O Cruzeiro também gastou uma fortuna e não avançou para a final do Campeonato Mineiro. É dar um voto de confiança ao Jardim e tentar atender a esses desejos, ou explicar a ele também, ó, tem que recuperar essa turma aí. Qual que é a sua avaliação, Simões? Ô Thiago, acho que é um pouquinho de cada coisa, né? Agora, embora o Jardim tenha dado a fita logo nessa entrevista coletiva após a eliminação pro América, dizendo que futebol não é só investimento, né? Você consegue fazer times muito competitivos sem gastar tanto dinheiro, como o Cruzeiro gastou, por exemplo, né? E eu acho que é esse recado, porque se a gente for analisar o momento, não a história, tá? Eu, por exemplo, acho que o Caio Jorge, que deve ter um custo bem inferior ao do Gabigol, eu acho que o Caio Jorge acrescenta mais como centroavante do Cruzeiro do que o Gabigol. Tá? Se a gente for pensar, por exemplo, no Matheus Henrique, eu vejo ele, talvez o Matheus Henrique, eu não sei, não é um dos maiores salários, olha. Não, com certeza não. E o Matheus Henrique, eu vejo... O Wesley deve ganhar, assim... Eu fico me perguntando, não sei se o jogador tem isso, sabe? Essa coisa de quem ganha mais, ganha menos, o cara fica fazendo conta com o dinheiro. Ele aceitou o contrato. Eu penso, os que estavam antes. Sim. O William, esses caras, sim, tem motivo de, peraí, era o outro Cruzeiro. Existe o Cruzeiro pré e pós Pedro Lourenço, né? Exato. Então, quer dizer, assim, eu vejo o Matheus Henrique, eu acho que a montagem do time do Cruzeiro, já que tem a dupla de zaga ali, o Jonathan e o Fabrício Bruno, a montagem do time do Cruzeiro, eu acho que ela tem que partir de Matheus Henrique, eu acho que ela tem que partir de Caio Jorge e eu acho que ela tem que partir de Dudu. O Dudu é um cara que está entregando muito e tem sido um baita exemplo dentro de campo. Tava sábado lá no Independência, ele não gostou de sair, mas logo deu um abraço no Jardim. É um cara que vem buscando, vem entregando, vem mostrando que pode recuperar. E a partir daí, tentar
trazer de volta o William, tentar trazer de volta o Matheus Pereira. Bolazzi é um cara que acho que vai ser muito útil na temporada também. O Wallace também, né? O Wallace, exatamente. O Wallace é um baita jogador, gente. Então. Na bola não dá pra comparar o Wallace e o Romero. Não dá. Não dá. Embora isso seja proibido, né? De se dizer, né? Em público assim é proibido. Porque a torcida do Cruzeiro tem um carinho e é natural. E é natural. Né? O Romero é um cara que se entrega muito. Mas se você fala, certamente alguém tá escrevendo aí, como fala besteira, o Romero é muito melhor que o Wallace. Não. Mas nesse momento é mesmo. Não, nesse momento sim, mas eu tô dizendo do melhor. Mas ele tá falando de recuperar o Wallace. Isso, recuperar o Wallace, porque o Wallace, pelo amor de Deus, na bola o Wallace é um baita primeiro volante. Então, quer dizer, você imagina um Cruzeiro, Thiago, vamos falar, Cruzeiro com meio de campo de Wallace, Christian, Matheus Henrique e Matheus Pereira. Não encara qualquer um? Esses caras jogando? Com esses caras jogando, não encara? Um ataque de Caio Jorge e Dudu. Não encara qualquer um? Claro que encara. Então, quer dizer, é esse trabalho. Se bem que nessa de recuperar, se ele recupera o Gabigol também... Exato, mas aí você tem a opção, né? Então, quer dizer, tem a mão de obra. O grande desafio do Jardim é transformar esse tanto de bom jogador que o Cruzeiro tem num time. Porque até agora não tem time. Eu não lembro se foi o Ale, se foi o Edu, alguém disse isso, né? De que o América é um time. Fui eu. O América é um time. O Cruzeiro é um grupo de ótimos jogadores, mas que não conseguiu se transformar num time ainda. E esse é o desafio do Leonardo Jardim. A sorte do Cruzeiro, né? E aí o mérito também é de que ele tem muita competência para fazer isso.